é coisa nossa. Um oferecimento Mundi Batataria. O mundo da batata. É o mundo da batata. Mundi Batataria. É coisa nossa. Começando mais um ECN, é coisa nossa. Hoje trazendo aqui um cara que não vou falar muita coisa dele não, é músico pra caramba, saxofonista. É, que você toca mais o quê, mano? Baixo hoje em dia, né? É, tô tocando Tá tocando baixo, é maestro, o cara é o cara que tá à frente do Coral Life. Isso aí. Marcinho. E aí, Beleza, Kenny? meu querido? Tudo bem, tranquilo. Márcio é bem conhecido aí na área gospel aí, aqui em Itapevi região, um cara 100%, ex-integrante da banda Plenitude, daqui a pouco a gente vai falar dela. Mas Marcinho, meu, pergunta que eu faço pra todo mundo, cara. Mas é a pergunta que eu acho que é chave pra iniciar, como a gente tá aqui pra contar a sua história, eu acho que é chave pra iniciar. Quando que surgiu a música na sua vida, cara? Assim, que você lembra, a primeira recordação que você tem, você fala... Cara, música pra mim surgiu... Eu era bem novo, aos 9 anos mesmo, de idade. Eu comecei a frequentar uma igreja com minha mãe. Era uma igreja muito pequena, não tinha músicos, não tinha nada. Era num porão, cara. Úmido pra caramba. E assim, de vez em quando ia um amigo meu da cidade lá, filho de um pastor. Assembleia de Deus? Não, era o Brasil para Cristo. Brasil para Cristo da Batcaverna. É, Batcaverna. Aí ia o filho do pastor às vezes lá na igreja e tocava. O pastor presente tocava guitarra. E, cara, eu pirava já, né, nessas coisas. Pô, caraca, meu, da hora. Genial o negócio, cara. E então, assim... Eu já tinha vontade, aí comecei a criar uma curiosidade maior sobre isso. E meus pais começaram a investir, foram lá, compraram um tecladinho pra mim. Você sempre foi da igreja, então? Sempre fui. Na realidade, assim, eu comecei efetivamente aos 9 anos mesmo, que foi a época que minha mãe voltou aí, porque ela foi um tempo, deixou de ir. Ficou uns 10 anos afastada, que foi o tempo que eu nasci e tudo mais. E quando ela voltou aí, eu acompanhava ela. No início eu fui ia pra acompanhar, mas nem gostava também tanto, porque você é novo, né? Tem que deixar de jogar bola pra ir pra igreja, então você não consegue assimilar. Mas depois que eu comecei aí, que eu comecei a participar de alguns projetos dentro da igreja, aí eu peguei gosto pelo negócio e fui até hoje. Então, mas aí você viu o cara tocando e aquilo te... Atraiu pra caramba. E a igreja tinha um projeto de fazer lá um trabalho com uma escola de música. E eles começaram a desenvolver esse projeto com um professor. Eu lembro que o nome dele era Professor Saulo. Ele era da região. Sumiu, eu nem sei onde foi parar. Era essa da Batcaverna ainda? Era da Batcaverna. A igreja era grande aqui, né, na cidade já tinha umas 5 ou 6 igrejas, né, dela, então se reunia todo mundo na sede lá no Rainha e o cara começou a dar aula de violão. Então eu comecei a aprender violão e tal, gostava do violão, mas aí nessa época eu já tinha um tecladinho, já tinha começado a fazer aula num porão também, numa garagem. Esse gosta de porão, hein, mano? Aí comecei a fazer e tal, ter alguma inicialização musical ali, e foi assim que começou a surgir na minha vida, né? E eu tava fazendo por fora esse cursinho de piano, de teclado, só que era bem pré-histórico também o método, era uma época crítica, sabe? Que ano que era isso aí, você lembra, cara? Cara, não lembro. É porque ele chegou falando aqui que era novinho, então eu quero ver se ele lembra o ano, né? Cara, vou numa conta aí, mais ou menos Sobe 94. 94, o cara me fala pra mim que é novinho, meu. 94. Quem morreu em 94 essas horas, bicho, nem exumação de corpo não resolve 95. Mais. E aí, o que aconteceu? Teve algumas mudanças por influência do meu irmão também, meus irmãos, o Moisés. Porque ele tem irmãos aí, a dar com o rodo e tudo músico também, cara. E o Moisés começou
ir na onda também. Não, vamos pra igreja, só que ele gostava de instrumento de sopro. E ele queria tocar trompete, ele acompanhava meu pai quando era criança na igreja e queria tocar trompete. Aí ele e meu primo Renato, que tocava trombone, batatinha, Sim. foram pra Assembleia, porque onde eu tava não tinha música, e lá na Assembleia tinha uma banda. E eles foram pra lá. Então, assim, eles começaram a desenvolver, começaram a tocar na igreja, e eu naquela febre de querer tocar, e o método era muito lento, cara, era muito lento. Eu cheguei, tipo, até... Você sentia a necessidade de evoluir e não conseguia, cara. É porque, assim, a escola com quem que eu tava estudando, ele não tava me preparando pra tocar nesse segmento, entendeu? Da igreja. Não, na realidade, a gente quando... Nessa idade, cara, hoje eu tiro isso como base para os meus alunos, para as pessoas que eu tenho oportunidade de hoje incentivar e dar uma inicialização musical. Hoje eu procuro o máximo fazer as pessoas tomar gosto pelo negócio, você dá a teoria, dá toda a base que a pessoa precisa, mas também deixar ela molhar um pouquinho o bico, porque mas senão você ela tem, desiste. né? Você devia pensar pelo lado do professor Silva, né? Talvez ele não tinha isso. Exatamente, né? Então, assim, não é nenhuma crítica direta relacionada ao professor, é uma crítica Mas mais é uma assim, necessidade que você precisava que eu não precisava, tinha, né, cara? E aí o que aconteceu? Passou uns dias lá, eu fiquei injuriado, fui pra Assembleia. Atrás. Vou atrás, tá falando que lá tem música, que lá toca rápido, vamos pra lá. Nós fomos pra Assembleia, eu e minha mãe, migramos, fomos pra lá. Minha mãe sempre foi da Assembleia, então ela só voltou pro lugar de origem. Nesse momento foi quando eu comecei a caminhar um pouco melhor. Quem que ensinava lá na Assembleia? Maestro João de Paula. Ele é daqui da cidade, mora aqui ainda, toca trombone de vara. Foi uma pessoa que me deu a base que fez com que eu começasse a caminhar, entendeu? Aí, passando aí o tempo, comecei a tocar clarinete. Não era porque eu queria, mas era o que tinha lá, eu falei... Nessa brincadeira você já tava tocando teclado, violão e clarinete. Você não quer mais nada. Né? Já tava vendo um pouquinho de tudo. Aí comecei a tocar clarinete, não era o que eu queria, mas era o que tinha lá na igreja. Tava sem sentindo condições. meio Lula Molusco e tal, tocando clarinete. Sem condições de pagar, mas, cara, foi um instrumento que abriu muitas portas pra mim, porque daí eu consegui entrar em alguns projetinhos musicais, banda municipal de Itapevi. Você chegou a tocar na banda? Toquei, Legal, conheci o Danilo lá, Danilo Nakayama, Geleia, Fábio Guimarães, conheci toda essa galera lá tocando, então abriu a porta pra mim, eu fui pra lá, desenvolvi bastante, era legal. Você aprendeu pra caramba também. Aprendi demais, e aí eu comecei a migrar pro saxofone aos poucos já, né? Que foi também mais ou menos na época, eu tava aí com 14 anos, eu comecei a fazer conservatório, Vila Lobos e tal, comecei a fazer saxofone lá, e migrei pro saxofone, participei da Big Band lá, e aí foi dali que quando a você gente entrou no começou... saxofone, qual foi o sax que já te chamou a atenção? Foi o alto mesmo, cara? Alto, eu já comecei no alto. Na realidade, o Moisés já tocava tenor, meu irmão. Né? Aí você já foi, Aí eu falei, não, tem que tocar outro, né? Vou pro outro, né? Vamos pro alto pra completar, né? Pra ficar equilibrado. Mas na realidade, eu era esperto, né? Eu falei, eu vou tocar o alto, mas quando eu precisar eu tenho tenor já. Então já completei, Ou seja, né? eu tenho dois sax, né? Tem o meu e o do Moisés. Aí, Moisés, fica esperto. E só, peraí, eu acabei de lembrar que quando eu fui pro alto era porque o Marcão, meu irmão, tinha um alto. Então eu ficava, tipo, né, pegando ali de vez em quando. Você é mais aproveitador do que a gente imagina, né? Foi bem por aí. Pelo amor de Deus, ele ele utilizava um sax do irmão e o outro sax do outro irmão, e o dele foi exatamente assim. Era a clarinetinha do Lula Molusco lá. Emprestado ainda. Emprestado, clarinete emprestado. Ô, Márcio, aí, quer dizer, aí você fez tudo isso aí, cara. E aí, depois disso, logo em seguida, aí vocês começaram a montar o projeto do Plenitude, certo? Sim. Então, mas peraí, segura aí o Plenitude, a gente vai pro intervalo.
Beleza. E aí, quando eu voltar, a gente vai contar essa história do Plenitude, que tem chão nessa tem pegada chão, aí, né? velho. Você também pode assistir o ECN pelo site Guitar Talks, guitartalks.com.br, um baita de um portal aí. Entra lá, vê um monte de coisa legal e também assiste o programa. Daqui a pouco a gente volta. Vem fazer um som na rua, demonstrar o tom na rua. Vem! E aí galera do ECN, aqui quem fala é o Kane Jr. e hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho do que rolou no mês da cultura independente em São Paulo. O espetáculo foi divertido e contagiante, misturando teatro, circo e revivendo os antigos cabarés da década de 30, num ritmo que animou a plateia. O show estava tão gostoso e descontraído que um dos músicos decidiu acompanhar uma mulher que estava dançando sozinho. E quem nos proporcionou essa apresentação incrível foram a trupe Baião de 2, que traz uma mistura entre circo e dança, e o grupo Cabaré Três Vinténs, que faz uma fusão entre swing jazz e a música brasileira. Agora eu ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Diz meu cinto, cabra trapaceiro. É isso aí, pessoal. Até o próximo Na Rua com mais cultura em São Paulo. Voltando aqui, agora nós temos o momento Maguila ou Gorila, você conhece? Não. Solta a vinheta. Vamos ver o que é pra você, o que o Billy sorteia pra você aí. Caiu vídeo cacetadas. Vixe. Seguinte, meu, eu preciso que você... Você sabe, você é da igreja, certo, irmão? Sim. Então, vamos supor que você fosse um pastor daqueles bem fervoroso mesmo. Eu preciso que você narre o que tá acontecendo na videocacetada como se fosse um pastor daqueles fervoroso. Então, eu vou soltar, você já tem que começar, hein? E ele vai atirar. E atirou! Matou! Aleluia, irmão! Foi pro céu. Esse já era. E ele veio pra se batizar no Rio Jordão, pulou e caiu fora do rio, irmão. Misericórdia, que é isso? Falhou, deu um problema técnico aqui, ó. E ele tá lá, vai dar um mortal. Que é isso? Não dá. Não dá, isso não dá. Pô, esse sorteio aí foi mancada, hein? O que eu vou dizer lá em casa? Tá bom, ó. Não chama ele pra narrar nada, piorou imitando um pastor, que tá mal. Não tá nem bom pra pregar, viu? Não. Vou falar a verdade. Oh, meu Deus do céu. Ô, Márcio, aí quer dizer que é o seguinte, cara. Aí vocês começaram a montar o projeto do Plenitude, cara. O projeto Plenitude, cara, quem começou foi você e seus irmãos, cara. Sim.
Foi... Na realidade, meus irmãos estavam envolvidos, né? Mas também tinha uma galera da igreja que... A gente, na época aqui na cidade, era bem precária. E isso é uma questão histórica, até que poucas pessoas que hoje estão aqui na cidade conhecem e procuram saber, ou enfim. Era muito precária a música aqui na cidade. E como você sempre tem mencionado, e acredito que é o intuito do seu programa, tem muita gente boa, só que com pouca oportunidade dentro da cidade. Sim. O nível cultural cresce muito devagar aqui. E nós fomos nos desenvolvendo, tocando ali, você vai aprendendo um pouquinho mais, vai desenvolvendo, e nós sentimos a necessidade de ter uma revolução no nosso cenário musical dentro da nossa igreja, porque acreditávamos que estamos falidos, a gente precisa inovar, passou, já foi aquela época, agora é uma fase nova. Começou tocando um pouco de adoração, do que tinha no momento que estava rolando para fora, não na cidade, mas para fora. E depois a gente... Caiu para o que era mesmo, né? Foi caindo pro que era. Era o Black, era né, o Black, cara? Aí foi rolando Black, e aí havia uma rejeição por parte das pessoas mais antigas, que achavam que aquilo não é legal, é barulhenta, coisa do tipo, entendeu? E, como você disse, era uma banda muito grande, era uma banda que tinha barulho mesmo, que tinha um naipe de metal gigantesco, que tinha... Quantas pessoas chegaram a ter numa formação do Plenitude, cara, que você lembra? Nós chegamos até umas 16 pessoas aí, em formação. Você imagina isso aí, cara? É demais, é coisa demais. Tinha apresentação que era 2 trompetes, 2 trombones, sax alto, tenor, barítono... Só de metal a gente já levava quase 10. Ó, eu vou dar um depoimento meu aqui perante o meu amigo Márcio. Esses caras ensaiavam aqui. Grande parte da época do Plenitude foi ensaios aqui, no meu estúdio. E, cara, eu via coisas aqui absurdas. Tipo, a banda ensaiando picado. E o pau quebrando lá na minha sala. E o resto da banda ensaiando aqui. E os caras decidindo o que ia ser feito aqui dentro. E, era coisas do arco da véia, cara. Que eu não posso revelar aqui muita coisa. Mas eram coisas terríveis, cara. Era muito complicado. Não sei como eles conseguiam gerir isso aí, cara. Porque era muito difícil. Mas teve bons frutos, né, cara? Bom. Vocês ganharam festival e tudo, né, cara? Ganhamos. A gente participamos de diversos festivais aqui na região. Osasco, ganhamos em Osasco o Festival da Cidade em primeiro lugar. Ganhamos acho que 2 vezes em segundo. Tem até os troféus, ia até trazer e esqueci. Você então, assim, tivemos... muitos momentos bons, isso gerou na nossa vida e na nossa história, eu acho. E que aprendizado também, um né, aprendizado assim gigantesco. É como você falou, nós saímos de um circuito que acreditávamos estar falido para entrar em outro, para brigar, para consolidar ele, que foi a época que na nossa igreja nós conseguimos reunir uma galera da pesada para tocar. Chegou uma época que tinha na igreja, era o Tael, o Skitter, o Lu, ou seja, muito músico bom, né, William cara? Lopes, o batera lá, o Danilo, Foquinha. Foquinha que dormia no ensaio aqui, só pra dar um toque, hein? Dormia em cima do teclado. Então... tivemos uma época que nós tínhamos uma gig da pesada, cara, que era monstruoso mesmo o negócio, entendeu? E isso foi um boom muito grande na nossa igreja. Hoje, a Assembleia de Deus, você entra, você vai, possivelmente, 90% você vai ouvir black music. Já por causa do Plenitude. Já por causa das raízes que foram criadas. E por que acabou o Plenitude, Márcio? Você lembra, cara? Lembro sim. Nós éramos uma banda dentro da igreja, né, cara? Então, assim, com o passar do tempo, deixou de ser uma banda da igreja e passou a ser uma banda independente, uma banda gospel independente.
Por quê? Porque, cara, foi crescendo. Começaram a tocar em muitos lugares. Cada um tal. foi pra um lado. Um casou, foi se dedicar mais à família. Pô, aí nós substituímos, trouxemos um cara que já tocava já em outros lugares valendo, profissionalizou. Entendeu? Então, assim, um músico da banda, o guitarrista tem o trabalho dele fora, que trabalha com música e depende daquilo. O baixista teve uma oportunidade de tocar numa banda que tinha um maior conceito, que seria muito bom para a carreira dele, foi para lá. Então chegou uma hora que assim, ficou difícil de você fazer música em alta qualidade, porque foi uma banda que começou bem humilde em questões técnicas, foi uma banda que acabou com um nível muito alto, entendeu? E aí já era mais difícil você largar um trabalho seu para ganhar o seu pão de cada dia para sair para tocar, entendeu? Então foi a hora que nós percebemos que não tava dando para conciliar, e foi bom enquanto durou. Eu acho que foi escola para todo mundo, para mim principalmente, foi uma grande escola, e cada um foi seguir seu rumo. Pois é. E hoje você tá à frente do Coral Life, né, cara? Isso. Como é que tá isso, Márcio? Porque eu tô ouvindo falar bastante, cara, até vejo bastante até por coisas que você posta, ouço as pessoas falarem que, pô, o barato tá cada vez maior. Hoje o Coral tá bacana, cara. Também foi uma ponta do Plenitude que acabou e eu já iniciei esse projeto, né? E também é um projeto interdenominacional, não é da igreja, é um projeto independente. Tem, lógico, o acompanhamento do pastor da minha igreja, tal, que conhece, que sabe da seriedade que existe no trabalho. Mas hoje o Coral, em diferença, colocando na balança Coral Life e Plenitude, hoje o Coral é um trabalho mais igreja mesmo. Que assim, atende mais às necessidades da igreja. Menos assim, pop. Entendeu? Continua black music. Mas são louvores que hoje tocam em qualquer igreja. Entendeu? A banda chegou uma hora que a gente gostava dessa praia mais street mesmo, Templo Soul, nessas referências que é mais periferia mesmo, que é um outro público, que às vezes você cantar uma canção dessa dentro de uma igreja, você não vai ter uma aceitação pro momento, entendeu? Então, da igreja, né? Então hoje o Coral não, hoje o Coral já consegue entrar em qualquer lugar e atender. E, nossa, crescemos demais, tocamos em vários lugares, participamos de festivais também, ganhamos alguns. Quais são os planos futuros para o Coral Life? Para o ano que vem, a minha ideia é rua. Fazer uns trabalhos mais de rua, menos igreja, um pouquinho mais de rua, entendeu? Mostrar o som, mostrar através do vocal, de um vocal forte, um vocal pesado, que chama atenção. Mostrar a mensagem que o que nós idealizamos transmitir para as pessoas, para pessoas que hoje não são evangélicas, que têm um conceito totalmente diferente do que deveria ter referente a isso. E esse é um dos propósitos meu para 2015. O outro propósito que eu tenho é consolidarmos aí um EPzinho nosso aí para... Tu precisa gravar, né, tá cara? Precisando, pra poder registrar, né? É um registro, né? Hoje nós conseguimos nos sustentar sem depender de nada, sem depender até mesmo de ajuda. É uma coisa que o Plenitude não tinha. Não tinha. Hoje nós nos autossustentamos, entendeu? A banda é autossuficiente, né? Exatamente, entendeu? Em quantos são hoje o Coral Life? Hoje nós temos... sem os metais ou com os metais? Não, geral, pô, geral, todo mundo. Não, todo mundo nós vamos ter aí cerca de umas 17 pessoas, mas porque eu tenho uma banda, hoje eu tô trabalhando com 2 bandas, então... Você tem uma sub? Tem uma sub. Não diria sub, que na realidade é uma mescla mesmo. Tem 7 agendas, vamos definir, você atende tanto, vocês atendem tanto e não pesa pra ninguém. Não deixa de ser o que aconteceu no Plenitude também, né? Os caras continuam com a mesma história. Mas tudo bem, mas se tá funcionando, né, meu? Funciona.
Deixa eu te dar um negócio aqui, cara. É uma patrocinada por Marcos Brandão, Luthier Marcos Brandão, uma lembrancinha pra você levar no coração aí, lembrar que você um dia esteve aqui, cara. Muito bom, muito legal. Muito obrigado mesmo. E eu tenho que falar também, né? Só você falou. Do quê? Você falou, só você falou Não e vai contar nenhum podre que eu vou e cortar essa perguntou. porcaria. Eu vou falar. Não, pessoal, linkando até que o Kenny falou sobre história, tá aqui uma história viva aqui da nossa cidade. Eu sigo seu trabalho muitas das vezes de longe, acompanho, dando uma curtida lá e tal. Às vezes lançando uma brincadeirinha. Às vezes tirando sal da minha cara, me provocando. Mas é um cara que tem história na nossa cidade. Você é uma pessoa que tem história na nossa cidade. Foi influência para muita gente, inclusive para mim. Uma das influências que eu tinha quando nós começamos a ensaiar aqui, você já tinha anos de música já na estrada. E, cara, admiro muito esse trabalho. E realmente na cidade nós temos muita gente boa, cara, muita gente boa escondida. E, cara, em meio a uma sociedade, a uma política que dispõe tão poucos recursos para a cultura na nossa cidade, você tá fazendo com que você tem, sem depender de ninguém. Cara, você tá de parabéns, velho. Você é o cara. Muito obrigado, viu, Marcinho? Falou? É nóis, mano. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.